Ao Brasília, Ana? Exatamente, Joel, porque a gente deve ter daqui a pouco uma audiência de custódia dos presos do núcleo 1 da trama golpista, que foram presos ontem, depois da determinação do início do cumprimento das penas às quais eles foram condenados pelo ministro Alexandre de Moraes. Jair Bolsonaro, aliás, já está preso desde o fim de semana, de maneira preventiva, depois de tentar romper a tornozeleira eletrônica. Ele já passou por uma audiência de custódia referente a essa prisão, e a justiça manteve a detenção dele. Agora ele passa por outra, para ver se o cumprimento do início da pena vai ser mantido também. O Márcio Rocha está acompanhando tudo, tem manobra que os advogados vão tentar fazer ainda para ver se conseguem tirar Bolsonaro da prisão. O que a gente pode esperar para hoje, hein, Márcio? Tudo bem? Boa tarde. Oi, Márcio. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todos que nos acompanham. A gente pode esperar um pouco mais de tranquilidade aqui, pelo menos na Superintendência da Polícia Federal, né, onde eu estou neste momento. Fica lembrando mais uma vez, no final da Asa-Sul, né, do Plano Piloto de Brasília, porque a gente tem, neste momento, né, já começaram as audiências de custódia dos condenados do chamado Núcleo 1, do processo que trata justamente dessa tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. Segundo, essas videoconferências, essas audiências de custódia vão ser feitas por videoconferência. Então, se tudo estiver sendo feito no horário, quem já falou foi o almirante Almir Ganier, né, que estava marcado para falar às 1h da tarde, né, em relação ao que foi determinado pela Justiça, lá na estação de rádio da Marinha. É um local que fica numa região próxima à cidade satélite de Santa Maria, né, um pouco mais distante aqui do centro da capital do país. Depois foi a vez de Anderson Torres, né, o ex-ministro da Justiça, que está na chamada Papudinha, né, perto da penitenciária da Papuda, no batalhão da Polícia Militar que fica ali naquela região. A audiência de custódia dele estava marcada para a 1h30 da tarde. E neste momento é realizada a videoconferência do general Augusto Heleno, lá no Comando Militar no Planalto, que fica ali no setor militar urbano, distante cerca de, 3 quilômetros do Congresso Nacional, bem no centro de Brasília, e depois está marcado a audiência de custódia do presidente Jair Bolsonaro, às 2h30 da tarde, aqui na Superintendência da Polícia Federal. Só que a gente lembra que, como é videoconferência, a gente não tem acesso, e só depois que essas videoconferências forem encerradas que a gente vai ter acesso no processo, um resumo, né, do que foi dito por eles. Depois de Bolsonaro, a gente tem marcado ainda a videoconferência do general Paulo Sérgio Nogueira, que deve falar também por volta das 3h da tarde no Comando Militar do Planalto, e depois a videoconferência, a audiência de custódia do general Braga Neto, que está, né, no Rio de Janeiro, na divisão do Exército, na Vila Militar, deve falar por volta das 3h30. Um detalhe que a gente tem que lembrar é que Alexandre Ramagem, deputado federal, que também foi condenado nesse processo, ele é considerado foragido, então não vai passar por isso, né? Ele está nos Estados Unidos, então essa parte ele não vai participar dessas videoconferências. A gente lembra também que, pelo menos aqui na Superintendência, a situação está bastante tranquila, mas a gente lembra também que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai receber pelo menos 2 visitas nesta quinta-feira. Está marcada para ser realizada entre as 9 e as 11 da manhã de amanhã, a visita tanto do filho dele, o vereador de Balneário Camboriú, Jair Renan, quanto também da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que devem vir aqui na Superintendência para visitar o ex-presidente. Ontem, os outros 2 filhos dele, né, o Flávio e o Carlos, um é senador pelo PL do Rio de Janeiro e outro é vereador no Rio de Janeiro também, eles vieram aqui, deram declarações à imprensa. Então, por enquanto, hoje, como não tem nenhuma movimentação, a gente deve ficar mais ou menos assim nessa tranquilidade que a gente está tendo agora aqui na Superintendência. Amanhã a gente deve ver alguma declaração dos familiares do ex-presidente, que vão visitar durante a manhã, entre as 9 e as 11 da manhã. Só para dar um panorama do que acontece agora, neste momento, e apenas um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro está aqui nesse momento, tirando fotos, gritando, enfim, e, como sempre, né, alguns motoristas que passam aqui em frente, que é uma região, lembrando, é uma região de muito movimento aqui do Distrito Federal, se vocês estão percebendo, está passando uma ambulância nesse momento, é uma região que é uma ligação entre o Plano Piloto e a região administrativa de Taguatinga e do Guará. Então, é um fluxo de carros muito grande que passa nessa região em todas as horas do dia. Então, a vida aqui, pelo menos, está passando normalmente, mas de vez em quando tem algum motorista que se manifesta quando passa aqui em frente à porta da Superintendência da Polícia Federal. E só para a gente encerrar, Ana, você falou sobre as questões das estratégias
de defesa, né, do ex-presidente e tudo mais, a gente recebeu ontem a posição da defesa do ex-presidente em relação a esse trânsito julgado que foi determinado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e foi confirmado pelos outros ministros integrantes da primeira turma, é que eles vão, mesmo com esse trânsito julgado, vão tentar entrar com embargos infringentes, né, contra essa decisão, porque, segundo eles, outros casos só foram determinados o trânsito julgado depois que os embargos infringentes foram analisados. E, segundo eles, né, 2 casos são notórios. Um é do ex-presidente Fernando Collor, que teve os embargos infringentes analisados antes de se ter o trânsito julgado declarado, e o da cabeleireira Débora Rodrigues, que é uma personagem que ficou bastante conhecida, principalmente no meio entre os apoiadores do ex-presidente, que ela foi presa por ter, segundo os apoiadores, né, ter pichado a estátua da Justiça que fica em frente ao Supremo Tribunal Federal. De qualquer maneira, as defesas tanto do ex-presidente quanto dos outros condenados criticaram a decisão, falaram que ainda tinha possibilidade de recursos. Alguns vão tentar entrar com novos recursos para tentar reverter essa decisão, mas a Anderson Torres foi o único que, segundo a defesa, recebeu a notícia, né, do trânsito julgado com serenidade, e logo que recebeu a notícia já procurou a Polícia Federal para se entregar e começar a cumprir pena, como eu disse, lá na Papudinha, que fica do lado da penitenciária da Papuda, aqui na região de São Sebastião do Distrito Federal. Mas, por enquanto, aqui a gente está muito tranquilo, né, pouca movimentação de apoiadores e apenas a imprensa que está aqui na superintendência, mas amanhã a gente deve ter um dia mais movimentado aqui na capital do país. Isso aí, a única movimentação hoje, portanto, é dos jornalistas tentando se abrigar, porque não para de chover em Brasília. Inclusive, todas as imagens que a gente vê mostram o pessoal tentando ficar embaixo de toldo, embaixo de uma parte cobertinha para trabalhar. Já há alguns dias chovendo sem parar por lá também. Verdade. Obrigado, viu, Márcio? Um abraço para você. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, até mais.